Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Wesley, sou psicólogo, neurocientista e estou no time da Max para ajudar a galera do ponto de vista de comportamento e saúde mental. Quando eu vim para cá hoje, o Mauricião me mandou uma mensagem falando que talvez seria interessante aproveitar a oportunidade e falar algumas coisas com os atletas que teriam interesse. E eu preparei aqui 3 tópicos, creio que não vai demorar mais que 20 minutos, tá? Que eu acho que talvez possa ajudar vocês de alguma forma. Já tive a experiência de falar com alguns aqui e acho que é sempre proveitoso, né, trocar uma ideia sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é um termo da psicologia cognitiva chamado de crença central. Crença central é uma forma que nós temos, todo mundo tem, de interpretar o mundo. É como se fosse uma lente, é como se você criasse uma lente e com essa lente você enxergasse a realidade. Se eu pego, por exemplo, uma situação específica, como falar em público, e pergunto para 10 pessoas diferentes como essa pessoa interpreta a situação de falar em público, 10 pessoas vão me dar opiniões diferentes. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que vão odiar falar em público, tem pessoas que vão ficar 2, 3 noites sem dormir e tem pessoas que vão aproveitar essa oportunidade para eventualmente se vender. Então a mesma situação gera diferentes respostas emocionais em diferentes pessoas. Por quê? Porque cada pessoa enxerga essa situação de um determinado jeito. Então, quando vocês veem alguma coisa acontecer na rede social, quando vocês leem algum comentário, quando vocês postam algum vídeo no YouTube e leem um comentário de alguém elogiando ou xingando, cada um de vocês vai responder de uma forma específica a essa leitura, de acordo com a lente de vocês, com a forma com que vocês enxergam o mundo. Na psicologia cognitiva a gente tem algumas grandes lentes, digamos assim, que é uma que se chama desamor, uma se chama desvalor e uma se chama incapacidade. É muito natural num consultório de psicologia, quando você olha mais de perto os pacientes, alguns pacientes terem uma forma de enxergar o mundo com uma percepção de que as pessoas não gostam dele. E aí esse não gostam, não quero dizer necessariamente de as pessoas, os hate me odeiam, as pessoas me odeiam, os meus amigos não gostam de mim. Mas é quase como se fosse uma forma de enxergar as situações e as relações sociais como se você fosse menos do que você é para aquelas pessoas. Então essas pessoas a gente diz que elas têm crenças de desamor. Não é necessariamente que elas não acham que não são amadas, o termo é um pouco ruim, mas elas acham que são menos do que de fato elas são para o grupo que elas estão inseridas. O segundo grande grupo é a incapacidade, esse é o mais comum. A pessoa se acha incapaz, sendo que na realidade ela emite comportamentos que não justificam ela se achar incapaz. Isso é o mais comum de encontrar na clínica. E eu estou falando isso para vocês tentarem refletir, não estou dizendo que alguém tem, mas para vocês tentarem refletir e tentar racionalizar em cima disso, porque uma das ferramentas que a gente tem na clínica, a gente chama de racionalização. É um momento que você tem uma alteração emocional, você pensa sobre essa alteração emocional e coloca em xeque se essa lente que você está enxergando o mundo, ela de fato está traduzindo um mundo fidedigno ou você está vendo de uma forma distorcida. Um exemplo, uma vez eu tinha uma paciente muito tempo atrás, que era médica formada pela USP e estava fazendo residência em Harvard. E ela tirou 9 numa prova. E ela se achava burra, porque tirou 9 numa prova, mesmo sendo graduada pela USP e fazendo residência em Harvard. Ou seja, o mundo mostra que ela não é uma pessoa incapaz. Mas a forma com que ela enxerga a situação, a crença é tão forte que ela deturpa situações, ela quebra situações em uma forma que se encaixe nela. Fala, eu sou burra porque eu tirei 9 na prova e não 10. Pô, mas você tirou 9 numa prova em Harvard depois de se formar pela USP, em medicina. Como é que uma pessoa dessas é burra? Não é? E aí, às vezes, você mostra para a pessoa essa racionalização numa clínica, na hora da psicoterapia, e a pessoa até se assusta. Ela fala, caramba, realmente eu estava vendo o mundo por uma ótica que não é a ótica real. Isso acontece muito em relacionamento, quando tem ciúme em relacionamento. A pessoa cria uma situação gigantesca que, na realidade, nada justifica aquilo. E o terceiro grande grupo é o desvalor, que é quando a pessoa ela acha que não tem o valor que ela realmente tem para as pessoas que ela convive. Então, essas crenças, elas são formadas conforme a nossa vida vai passando.
Então, por exemplo, é comum pessoas que sofreram bullying na escola, que tiveram traição em relacionamentos ou coisas assim, elas começam a formar crenças de desvalor, de desamor, de incapacidade. E se você vive num contexto hoje que você não racionaliza sobre esses eventos, isso pode começar a, de fato, corroer você por dentro. E aí você começa a cada vez se sentir menos capaz e, consequentemente, você se expõe menos a coisas que poderiam mostrar para você que você é capaz e você cria um feedback de comportamento que pode prejudicar a sua saúde mental. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? É um resumo do resumo, tá? Porque se eventualmente algum de vocês estiver passando por uma situação em algum momento que a emocionalidade começa a ficar abalada, você começa a se questionar, será que eu sou tudo isso? Será que eu mereço isso? Será que eu sou tão bom assim? Será que as coisas funcionam desse jeito mesmo que eu penso? É importante que você sente, pare. Dentro de um contexto psicoterapêutico, a gente tem algumas ferramentas que a pessoa até muitas vezes escreve aquilo e racionalize. Uma ótima pergunta se perguntar, por exemplo, o que justifica esses pensamentos que eu estou tendo? O que na realidade justifica esses pensamentos que eu estou tendo? Por que eu acho isso? Por que eu estou pensando isso? Eu tinha uma paciente uma vez que ficou uns 3 dias com crise de ansiedade porque a colega dela não cumprimentou ela no corredor da firma e ela começou a ter esses pensamentos, meu Deus, ela não gosta de mim, ninguém gosta de mim, e depois ela descobriu que a mãe da colega dela tinha morrido. E a colega dela simplesmente estava em luto e não cumprimentou ela. Mas olha como é a cabeça de uma pessoa que enxerga o mundo por essa lente. Ela enviesa tudo achando que foi ela culpada, que ela fez alguma coisa errada. E, cara, eu preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar na conversa de hoje com vocês, para que vocês tentem enxergar se vocês não estão com as lentes sujas, se vocês não estão enxergando o mundo com as lentes sujas. Porque talvez muitas conclusões que vocês tirem sobre a vida de vocês sejam conclusões totalmente erradas. Vocês estão concluindo essas coisas com base em nada. Você pode falar, não, Wesley, mas a pessoa não me cumprimentou. Como a sua paciente falou, minha paciente podia se perguntar, não, a pessoa não me cumprimentou, virou a cara. Mas quem garante que foi por alguma coisa que você fez? A gente tende a personalizar essas coisas. Então prestem atenção nessas coisas. Quando vocês se sentirem de alguma forma com a emocionalidade abalada, tente racionalizar. Se eu pegar um de vocês e pedir para fazer isso numa máquina de ressonância magnética funcional, o córtex pré-frontal de vocês vai ativar, região atrás da testa aqui, envolvida por racionalização. É você pegar uma situação que tem um abalo emocional e você parar, sentar e pensar. Por que eu estou tendo isso? O que justifica essa alteração emocional? E quais são as razões que fariam com que isso fosse verdade? Né? Muitas vezes a gente está catastrofizando. É um negócio muito maior do que de fato é. E isso, pessoal, vai para o segundo tópico de hoje, que é, se você tem uma rotina ruim, se você tem um sono ruim e se você tem estresse crônico, você é estressado, tudo isso que eu falei no item 1 é multiplicado por 10. Você vai ter mais probabilidade de ver o mundo enviesado, você vai ter mais probabilidade de ver as coisas de uma forma distorcida e vai ser extremamente agressivo para você, para o seu sistema nervoso central e para a sua saúde mental. O que é uma rotina ruim? Não ter horário para as coisas, eu sei que atleta normalmente tem, tá? Só que muitas vezes, devido ao contexto e à correria, a gente acaba dormindo um dia num horário, aí um dia dorme mais tarde de madrugada, outro dia dorme mais cedo, e aí outro dia vira à noite. Então hoje a gente sabe que para o seu controle emocional estar em dia, o sono é imprescindível. O que é um sono bom? 7 horas de sono. 7 horas de sono passando por todos os estágios. Então, se você dormir de noite, acordar de manhã razoavelmente descansado, não é aquele acordar que você acorda ainda meio zonzo e demora uns 30 minutos para realmente ligar, você tem um sono bom, tá? E segundo ponto de rotina importante, agenda. Se vocês deixam o dia de vocês imprevisível, a chance de se estressar é enorme. Então tentem tornar o dia de vocês mais previsível. Tentem fazer agenda, tentem organizar a rotina de vocês, tentem
tornar previsível qualquer coisa que pode sair do controle. Porque isso vai diminuir o estresse de vocês. Aquela sensação de não ter controle da situação vai reduzir conforme você for tornando a sua vida previsível. Quanto mais chata for a sua rotina, melhor. Tem que ser bem chata mesmo, você tem que saber o que fazer no momento que precisa ser feito. Tá? Um sociólogo chamado Daniel Chambliss acompanhou uma série de atletas olímpicos, né? E ele chegou numa conclusão bem legal. Ele falou assim, cara, a vida desses caras é chata. Muito chato. Um atleta olímpico, que ele acompanhava nadadores. Atleta olímpico, ele vai para casa, come, vai para o ginásio, treina, busca a filha na escola e faz tudo isso várias vezes. E eventualmente no final de semana vai viajar. Ele disse, se você filmar a vida de um atleta e colocar em time-lapse ali, ver rápido, 30 anos da vida de um atleta, você dorme no primeiro minuto, porque é a mesma coisa, sempre. Então a vida de vocês, quanto mais previsível, melhor, cara. Porque vocês vão permitir que o ciclo de vocês funcione, e aqui o ciclo que eu estou falando é o ciclo biológico, tá? O ciclo biológico de vocês vai funcionar, vai ser muito mais fácil vocês terem alerta, vai ser muito mais fácil vocês terem controle emocional, vai ter muito mais fácil vocês terem sono e principalmente, cara, o estresse de vocês vai ficar mais controlado. Aqui eu quero falar uma coisa e queria que vocês nunca mais esquecessem. Um dos maiores consensos na neurociência hoje e na psicologia é que estresse crônico, não é aquele estresse de você explodir, não é aquele estresse, sabe, todo dia um pouquinho estressado, uma correria, esqueci de algo, eu tô atrasado, sempre tem alguma coisa para fazer. É uma das piores coisas que você pode fazer para sua saúde mental, de todas. Tem estudos mostrando que pessoas que conviveram com estresse crônico por anos têm atrofia em regiões cerebrais. Estresse crônico é neurotóxico, mata neurônio. Estresse crônico é um dos, se não o principal fator de risco para o desenvolvimento de depressão. Podem perceber, a vida de vocês, quando vocês estão estressados por um tempo, as coisas começam a perder a graça. Você começa a ficar mais anedônico, não tem tanta graça em treinar, não tem tanta graça em fazer as coisas, a dieta já não é mais legal, você está estressado. Então, na medida em que você, racionaliza, como aquele item 1 que a gente falou, na medida em que você, 2, organiza a sua rotina, tentando deixar a sua vida previsível, e na medida em que você tente ajustar o seu ciclo circadiano, ou seja, os seus afazeres quase sempre nos horários parecidos dentro de um dia, o seu estresse tende a diminuir e você está aí evitando um dos principais fatores de risco para doença psiquiátrica, tá? Então, se vocês pudessem, e se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria essa. Tentem racionalizar mais, porque provavelmente 95% dos problemas que vocês acham que tem em nível de saúde mental, no sentido de que está acontecendo, que as pessoas me acham ruim, que as pessoas não gostam de mim, que eu sou insuficiente, que eu sou não sei o quê, 95% provavelmente é produto de a lente suja, a gente diz na psicologia. É como se você tivesse um óculos e a lente está suja, embaçada, você não consegue ver a realidade como ela é. Por isso que uma aluna de medicina do 10º período, que fez na USP e estava fazendo residência em Harvard, se acha burra. Ela não está enxergando a vida da forma que realmente é. Uma pessoa que estuda lá não é burra, entendeu? Ela já passou por situações que provam que ela não é, mas ela se acha. Então, na medida que vocês tentarem limpar a lente de vocês, qualquer situação, cara, tente limpar a lente de vocês. Isso vai ser maravilhoso. Segundo ponto, ajuste de rotina. É extremamente importante que vocês tornem o dia de vocês previsível. Porque essas coisas, cara, digamos assim, deixa a carga de... Vocês são figura pública. Deixa a carga de estresse de vocês para a parte que não tem como evitar, que é ser figura pública. E vai ter estresse, sempre vai ter. Não tem como a gente ser figura pública e não se estressar. O animal humano, ele foi feito para conviver em grupos pequenos, não ter um Instagram com 1 milhão de seguidores. Então isso vai gerar estresse, cara. Não tem como não gerar. Então o resto que for ajustável, tentem ajustar. Deixa para se estressar com o que não tem como evitar, sabe? O resto tenta deixar organizado. Você sabe que tem que levar o carro tal dia na revisão, coloca na agenda. Pede para a pessoa te avisar. Porque aí você não fica desesperado no dia porque marcou uma reunião no horário e tem que ir fazendo a reunião no carro e tem que não sei o quê. Então tente deixar previsível, tá?
Eu acho que seria esses os grandes pontos, assim, não sei se alguém tem alguma pergunta sobre isso. São realmente, assim, algumas coisas que a gente normalmente leva 20 sessões para explicar na clínica para um paciente, mas em 20 minutos aqui eu tentei dar pelo menos o que vocês poderiam utilizar no dia a dia de vocês, porque acho que são pontos nevrálgicos, assim, sabe? Aquele ponto fundamental de um ajuste, assim, que pode melhorar um pouco a qualidade de vida de todo mundo. Se você acorda no meio da noite, por exemplo, para fazer uma refeição, é muito prejudicial? Pode ser. Nível de sono, sim. O que a literatura mostra, Rafa? Acordar de 2 a 3 vezes não tem problema, desde que você volte a dormir rápido e depois você nem lembra que acordou. Sabe, às vezes tu acorda e não lembra se isso não tem problema. Mas acordar, ficar consciente, você já começou a elevar o seu nível de alerta, e alerta é o inverso do sono. Então, em termos de sono, pode ser prejudicial, sim. Um shake. Isso daí poderia funcionar. Não sei se vocês estão assim, mas chegando perto de competição, ansiedade, tipo, eu não consegui dormir. O que eu fiz? Eu falei com o Edu, o Correia, no último Olímpia dele, e ele falou isso publicamente já, por isso que eu estou falando aqui, senão eu não falaria. Foi a primeira vez que ele conseguiu dormir sem remédio para preparação. E o que eu passei para ele foi um protocolo de higiene do sono. Parece coisa boba, porque a gente vai ver normalmente, nós acreditamos um grande tamanho de efeito de uma intervenção a uma técnica bizarra de manipulação, né? Eu só falar, você tem que tomar esses comprimidos, dar 3 pulinhos e correr em volta da quadra, parece fazer mais eficaz do que fazer higiene do sono. Por quê? Higiene do sono nada mais é do que você preparar o seu cérebro para dormir. É o padrão ouro para tratar insônia, tá? Se você vai a um médico hoje, salvo se você tiver com uma insônia aguda, se você tiver problema de sono e você for ao médico hoje, qualquer guideline de tratamento do algoritmo do médico vai falar, bom, tem problema de sono? Sim. Tratamento, higiene do sono. Antes de qualquer medicamento, antes de Zolpidem, Rivotril, qualquer medicamento, indutor de sono. O que é higiene do sono? Higiene do sono é você preparar comportamentalmente o seu corpo para dormir. Então chega de noite, você vai reduzir as luzes da casa e dar preferência por luz amarela, não luz branca. Treinar de noite não é legal. Se você tem problema de sono, treinar de noite não é bacana, tá? Você reduz as luzes da casa branca, deixa as luzes amarelas, que lembra fogueira. O nosso organismo foi selecionado por milênios de anos que não tinha luz branca disponível. De noite os animais entravam, os nossos ancestrais entravam em caverna e faziam fogo, que é a luz amarela. Então a nossa retina tem células que elas não inibem a produção de melatonina quando a gente recebe luz amarela de noite, mas inibem se a gente recebe luz branca. Então luz branca evita a noite, deixa uma luz amarela e de preferência indireta. Um abajur que faça uma luz difusa, uma luz mais difusa. Pode até deixar, tá? Não tem problema. Mesmo sendo luz branca, ela não é um foco muito forte. Só a luz da TV não importa tanto, importa o conteúdo. Se você assistir um filme, por exemplo, ou um vídeo no YouTube que te estressa, te agita, pode ser problema. Você vai assistir um filme de guerra, um filme de terror, com volume alto e você fica tensa assim, ó, e começa até a dar uma suada, ou o teu batimento sobe, você está aumentando a adrenalina, e a adrenalina inibe sono. Então, higiene do sono é reduzir ruídos, ruído que eu digo emocional, e acho que esse é o pior, porque você olha o WhatsApp ali, lembra de um compromisso, o estresse pulou. Então, isso é complicado. Você reduzir ruídos de som, ruídos de luz, ruído emocional, realmente entrar num estado mais relax. Reduz luz e, de preferência, faz algum tipo de rotina. O Edu fazia um chá. Faz um chá, começa a se acalmar um pouco. E de manhã, no outro dia, você faz o inverso. De manhã você acorda, preferencialmente quase sempre no mesmo horário, incluindo o final de semana. Tá? Se você acorda no final de semana mais tarde, é como se você tivesse viajado para um outro lugar e tivesse um mini jet lag. Por isso que segunda muita gente fica cansada, mais cansada que o normal. Então, final de semana é interessante. O corpo não sabe que é final de semana, né? Final de semana, teoricamente, você deveria acordar mais ou menos parecido. Só que de manhã você faz o inverso da noite. De manhã você quer muita luz branca. E aí, onde você acha luz branca? Fora de casa, luz natural. Se você baixar um aplicativo no seu celular chamado Lux, L-U-X, você se configurar ali na câmera de trás
e você mirar para essas luzes aqui agora, provavelmente aqui tem bastante luz, provavelmente vai dar uns 500 lux. Se você pegar um dia nublado, de manhã cedo, e ainda nem amanheceu totalmente, vai dar uns 2.000 lux. Um dia nublado, um dia ensolarado dá uns 20.000. É a unidade de medida da luz. E o seu hipotálamo, principalmente um núcleo chamado núcleo supraquiasmático, ele tem genes lá dentro que são os genes clock, genes relógio, que faz o ciclo circadiano funcionar. E um dos componentes do ciclo circadiano é o sono. Mas o alerta também é, a fome também é, o desejo sexual, o apetite sexual, tá? Então se você se expõe à luz corretamente de manhã, você meio que liga esse relógio e o seu dia começa a contar do ponto de vista cerebral. Então de manhã você quer o inverso da noite, você quer se expor a bastante luz. Esse é o segredo para dormir bem, se expor à luz de manhã, natural, de preferência, 20, 30 minutos, e de noite reduzir o máximo possível de ruído, principalmente estresse. É isso que a gente funciona, é isso que a gente faz. É o padrão ouro hoje. Se você... E de preferência um livro chato. Porque se o livro for legal... É bizarro, né? Porque se o livro for legal... 10 páginas já tá dormindo. Eu sou muito difícil pra, sei lá, minha cabeça parece que funciona. Mas isso daí é um ciclo circadiano desregulado. O seu alerta sobe no horário errado. Eu não consigo deitar. Ó, o ciclo circadiano ele é tão importante, o ciclo... Não, você encostou. E aí, quando chega assim, perto de preparação, aí vem a ansiedade. Não, aí aí é outro manejo, né? Aí é um manejo mais emocional mesmo. Mas, ó, o ciclo circadiano ele é tão importante que tem alguns trabalhos sugerindo, mostrando que a maior parte dos recordes olímpicos foram quebrados à tarde. E se você for olhar o funcionamento do corpo à tarde, digamos assim, bem a grosso modo, tem algumas oscilações específicas que dariam um melhor condicionamento para o corpo à tarde. Não sei se alguém aqui se sente mais forte treinando à tarde. Eu não gosto de treinar à noite. À tarde talvez vocês rendam mais. Então, agora, alerta psicológico, alerta foco para trabalhar do ponto de vista mental, um negócio intelectual, parece, isso varia um pouco de pessoa para pessoa, mas parece que na média é mais ou menos no final da manhã, cerca de 5 horas depois que você acorda, se você tem um ciclo circadiano regulado, tá? Só que qual que é o ponto? Um ciclo circadiano regulado não é só dormir e acordar no mesmo horário, é você ter sono nesses horários. Não adianta dormir induzido por alguma coisa. Eu tô sentindo dificuldade no inglês, eu acordo 5h30, porque tipo, é o horário que ele tem 6 horas da manhã. Então assim, eu tenho que acordar 5 ou 5h30 pra me dar uma acordada. E que hora você dorme? Não tem horário. Então, meia-noite, 1h. Então você está em déficit de sono. E o mais louco é que déficit de sono acumula, tá? Um ser humano precisa dormir 7 horas. Raros são os seres humanos que têm umas mutações genéticas que podem dormir 6. Mas isso já é muito bem consolidado, pessoal. Às vezes pode falar, pô, mas eu durmo 6 e fico bem. Você acha que fica bem. Tem até estudo mostrando isso. O cara dorme 6 horas, ele tem déficit, mas na percepção subjetiva dele tá tudo certo, tá? É que a gente acostuma a dormir pouco e esquece como é quando realmente a gente dorme bem, né? Mas você tem déficit e esse déficit se acumula. Final de semana você não chega exausta? Então, porque o próprio... Eu não consigo dormir à tarde mais. Tem um livro para você ler chamado Por que Nós Dormimos. O autor chama Matt Walker. Ele é o principal autor hoje na área de sono do planeta. Publica em Matt Walker. O livro é Por que Nós Dormimos. Ele publica na Nature, Science, principais revistas científicas. É hoje o grande papa da área. Ele publicou um artigo numa revista chamada Sleep, que é a melhor revista de sono da área, mostrando que se você precisa dormir 7 horas por noite e você dorme 6, em 7 dias você está devendo 7 horas, porque deveu uma por dia, e você está tão cansada quanto se tivesse virado à noite. O que acontece normalmente na população? A pessoa, por muitas vezes necessidade, tem que trabalhar e fazer os corre, pegar busão, né? Fazer o quê? Ela fica privada de sono a semana toda, e aí final de semana precisa dormir 10 horas, 12 horas para conseguir recuperar. E de fato o sono é recuperado. Então, assim, se vocês puderem controlar isso na esfera de vida de vocês, muito provavelmente vocês vão reduzir incidência de lesão, vocês vão reduzir
vai aumentar a velocidade de recuperação e tudo mais que a gente já sabe que sono é igual exercício físico hoje para a literatura científica, pessoal. Exercício físico não existe hoje um cara que em sua consciência fale que exercício não tem benefícios metabólicos e cognitivos. Não tem hoje, psicológicos. E sono é a mesma coisa. Sono já atingiu esse nível de evidência. Benefícios metabólicos e benefícios psicológicos é enorme. Manda, Zanca. Eu percebia que eu tinha mais sono. Por exemplo, eu conseguia dormir às 7, 8 horas da noite e algo que me ajudava no meu dia era ter aquele cochilo à tarde, coisa assim. Isso eu não consigo mais. Pode tirar cochilo, quem conseguir pode tirar. Mas de preferência o cochilo não pode passar 30 minutos, porque senão você pode começar a atrapalhar o sono da noite. Aí fudeu. Atrapalha. Prioridade é sono da noite, cara. O sono profundo, que é o sono reparador, ele demora algo em torno de 50 minutos, 40, 50 minutos, dependendo da pessoa, para ser atingido. Se o seu cochilo da tarde começa a atingir esses estágios e você está atrapalhando o sono da noite, não é legal. Prioridade é sono da noite. Mas se você não consegue mais, talvez seja por uso de estimulante de manhã, cafeína, pré-treino. Responsabilidade, né, filho? Tá ficando velho, né? Cheio de BA pra resolver. Treinar 2 vezes era bom a sono, né? Treinar 2 vezes e cardio ainda. Mas deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. Legal? Demais. Maneiro. Legal. E ó, pessoal, o que vocês precisarem, cara, de mim, minha rede social tá ali. Hoje em dia eu não atendo mais na clínica, mas aqui para a galera da Max eu abro uma exceção, então se eventualmente um de vocês precisar, me mande mensagem, tá? Pra gente trocar ideia. Às vezes uma vez por mês, eu sou um cara bem tranquilo, eu não gosto de ficar com pacientes assim, quando não existe nada grave toda semana, porque onera tempo de todo mundo, né? O paciente às vezes fica cansado e começa a não gostar de comparecer. Então eu prefiro deixar 15 dias, às vezes uma vez por mês. Cara, é 1 horinha ali que você vai ter de espaço para trocar uma ideia em sigilo total, tá? Eu já atendi muita gente que eu nunca falei, tá? Tem pessoas que vocês conhecem que eu atendi há 2 anos atrás, eu não era grande no Instagram, eu tinha 20 mil seguidores e atendia, depois eu falo para vocês quem. Nunca abri em público, nunca falei em vídeo, nunca precisei me crescer em cima de atendo fulano de tal, já atendi político, já atendi jogador da seleção, já atendi gente, nunca falei. Então é um espaço seguro, tá? Um espaço que vocês podem falar o que vocês quiserem e é um espaço que está sendo regido por um componente ético que a minha profissão estabelece. Tá? É de fato um lugar para vocês, cara, é o momento de vocês, assim, que vocês podem falar, que tendo certeza que o chefe de vocês não vai saber, a namorada de vocês, o namorado de vocês, ninguém vai saber. Se vocês quiserem, eu estou à disposição, fiquem totalmente à vontade, tá? Fechou? 100%, Legal. Valeu.